Agora a gente vai trazer um assunto que é de suma importância para nós brasileiros. A gente já falou de educação lá com os nossos pequenininhos e agora a gente vai falar um pouquinho de educação financeira, falar de economia, e o Paulo vai contar um pouquinho para a gente tudo que vai rolar nesse último bloco aqui do Clube dos Amigos. Paulo. É isso, Claudete. A ideia agora é conversar um pouco com o professor Volney sobre a quantos andam os nossos bolsos, né, as nossas contas pessoais. Bom dia, Volney. Bom dia, uma satisfação estar aqui, uma saudação para vocês todos e aos ouvintes. Eu queria dizer que esse tema é de extrema relevância, né? Inclusive regressei ontem do seminário de extensão universitária da região sul, que inclui todas as universidades da região sul, né? Apresentei lá o trabalho sobre educação financeira, né? Então, uma questão que tem sido pauta cotidianamente, né? Seja muito bem-vindo. A produção do programa Clube dos Amigos tem dados de primeira mão sobre o aumento do endividamento da população de Foz do Iguaçu. São números preocupantes que eles expressam uma realidade nacional de todos os brasileiros, né? São milhares, milhões de pessoas no Brasil atoladas em dívidas. Para se ter uma ideia, em julho de 2017, há um ano atrás, o SPC Brasil indicava em sua base de dados 47,9 milhões em dívidas no município. Desse montante, 29 milhões e 500 mil estavam registrados nos nomes de 65.800 pessoas físicas de Foz do Iguaçu, além de empresas que também estavam envolvidas nessa relação. Agora, o mesmo SPC Brasil indica em sua base de dados 33 milhões em dívidas em Foz do Iguaçu. São 29 milhões e meio registrado em nome de 67.699 pessoas e 3 milhões e 800 mil registrados em nome de 3.021 empresas. São dados de julho desse ano. Ou seja, Volney, a nossa dívida de Foz do Iguaçu, o montante dela diminuiu, mas aumentou. Em mais de 2.000, o número de pessoas inscritas, né, nesse cadastro de devedores, né? Considerando que Foz do Iguaçu tem 258 mil habitantes, conforme o IBGE, podemos dizer que uma pessoa entre 4 iguaçuenses está com o nome no SPC de Foz do Iguaçu. Então essa é a realidade, é sobre esse quadro aí que a gente vai conversar com você a partir de agora. E vamos começar abordando um artigo que você publicou numa revista aqui da cidade, há um tempo atrás, e a gente gostaria de voltar a esse assunto, né? Se uma pessoa está cheia de dívidas, com renda baixa, ela está sem ver uma luz no final do túnel, como que essa pessoa pode fazer para sair desse endividamento? Muito bem, Paulo, essa pergunta é muito boa. Eu, através da experiência que a gente tem acumulado com esse projeto de extensão que já tem existência de 5 anos aqui na comunidade, né? Nós temos percebido que a primeira coisa importante a ser feito é passar a ter uma postura racional com relação tanto às receitas quanto às despesas, né? Então, é sabido, por exemplo, que o brasileiro não tem o hábito de colocar no papel, tampouco numa planilha de Excel, né, o que ganha no cotidiano e o que gasta, e como gasta, né? E isso é fundamental, porque se nós passarmos a termos esse controle cotidiano, existe a possibilidade, fica muito mais claro, fica muito visível, de termos possibilidades, digamos assim, de melhorar o nosso orçamento, não é? Deixa eu só te perguntar, planilhas do Excel, sou essa pessoa que tem problemas, Claudete também tem problemas? Vixe Claudete, Maria! A gente fala em planilha, mas você isso. pode anotar esse gasto, o quanto você vai gastando, e eu vi algumas pessoas já fazendo isso com uma cadernetinha. Isso. O quanto vai gastando por dia, vai assim, Isso. tipo, compra 2 pães, vai lá, 2 pães, coloca. Como é que isso ajuda? Olha, se toma nota, independente de fazer esse procedimento no Excel, ou numa agenda, ou num caderno, né? O importante é ter consciência do que se está gastando, né? E na medida em que se tem consciência de adota esse procedimento, fica bastante fácil de perceber onde é que está sendo gasto, como está sendo gasto e o que está sendo gasto em excesso, por exemplo.
né? Principalmente para os trabalhadores que não têm um nível de renda muito elevado, né? A massa da população brasileira praticamente vive com salário mínimo, e isso é ainda mais importante, né? Então eu diria que quanto menor a renda, maior a importância de ter essa educação financeira. Por quê? Né? Porque isso abre a possibilidade de nós vermos onde é que se pode reduzir. Por exemplo, para o trabalhador que se acostumou ao longo dessa fase de crescimento de 2013 a 2010, que foi um período bom na economia brasileira, se percebia muito que as famílias estavam saindo bastante para, por exemplo, jantarem fora, almoçarem fora, etc. e tal, né? Então a gente sabe que quando o almoço é feito, por exemplo, na unidade domiciliar, ele sai muito mais barato, né? Então agora que nós estamos passando por um momento de crise, isso é de extrema relevância ter a compreensão disso, né? Porque isso abre espaço de economizar e com essas economias poder inclusive fazer uma viagem de estudo, fazer uma viagem de férias com os filhos, ou, o que é melhor ainda, conseguir pagar as dívidas, né, que é o caso de boa parte da população brasileira. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe uns dados aqui, não é? Hoje no Brasil nós temos 63 milhões de pessoas com algum tipo de endividamento, né? E do conjunto das famílias, e aí tem tudo a ver com esse dado que você deu antes, né? São 60,2%. Esse dado é da Confederação Nacional do Comércio, agora do mês de junho, né? Então esse é um indicador bastante alto, né? Como que a educação financeira pode ajudar as pessoas nesse processo de controlar seu gasto, de administrar melhor as suas dívidas, de saber quanto ganha e saber quanto tem para gastar, Volney? Pois então, Paulo, olha só. Com um procedimento bastante bacana, assim, e que não é nada difícil, fazer uma planilha, né, colocando o que recebe e o que gasta, né, a fonte de receita e como que se dão os gastos. Por exemplo, para aumentar, por exemplo, a economia ou diminuir as despesas, é muito mais fácil manipular, por exemplo, as despesas que são variáveis, né, do que aquelas despesas que são fixas. Vou dar um exemplo. Despesa fixa, para quem mora de aluguel, em geral as pessoas têm um contrato, e esse contrato tem a vigência de 1 ano. Então não tem muito o que fazer, porque se rescinde o contrato, inclusive em geral tem multas, né? Agora, por exemplo, o comportamento da utilização dos aparelhos eletrônicos no âmbito domiciliar, não é? Desligar as luzes, né? Desligar os aparelhos, utilizar o aparelho de ar-condicionado apenas quando for necessário, e estiver muito quente, não é? Não ficar muito tempo no chuveiro tomando banho, vai economizar energia elétrica, vai economizar água também, né? Então essas despesas ou esses gastos, a gente costuma chamar em economia de gastos variáveis, que são os gastos que abrem espaço no curto prazo para uma modificação, né? Porque aqueles gastos fixos, em geral, são mais difíceis de você mudar no curto prazo, né? Porque eles são gastos que se você não paga, por exemplo, o aluguel, não tem como morar. Vai ser despejado da sua casa, não é? Então, isso é fundamental. Por exemplo, tem muitas famílias que têm um plano de saúde, não é? Então, também poderíamos dizer que é um gasto fixo, né? Claro, tem algumas despesas ou gastos, né? Que eles depende da forma como se interpreta, eles podem ser fixos ou variáveis, né? Você pode mudar, por exemplo, um plano de saúde X para um plano de saúde Y um pouco mais barato, não é? Tá? Mas mais facilmente esse manejo naquelas despesas cotidianas que a gente tem, por exemplo, almoçar em demasia fora. É isso que eu queria te perguntar em relação a almoçar fora, né? Por exemplo, uma família de 3 pessoas, 4 pessoas comer fora. Você vai gastar aí em variar só almoço. Um restaurante aí em torno de R$17, você vai gastar em torno de R$1.800 mensais se você almoçar os 30 dias fora. Agora, se você for cozinhar em casa, você vai ter aquela variedade, por exemplo, dois tipos de carne, variedades de salada. Se você for tentar manter isso, você não vai, porque aí
a gente tem que incluir o quê? Luz, gás, né? O detergente que você vai lavar a louça, a água de lavar a louça, né? O teu tempo de cozinhar, o tempo de limpar, que também dá uma bagunça danada. Assim, é isso que eu queria saber, porque quando eu penso em economia, eu penso assim, se eu vou economizar, eu estou economizando dinheiro, tempo, e aí esse contrapeso. Dá para fazer cozinhar em casa? Vai ficar mais barato? Ou é assim, Volney? Eu sempre me pergunto isso. Sim, dá para cozinhar em casa, vai ficar mais barato, sim, também. O fato é que tu colocaste uma questão bastante relevante, que é a questão do tempo, né? E, em geral, o trabalhador não tem muito tempo, né? Basta nós analisarmos o fato de que aqui na cidade, por exemplo, o deslocamento, ele, em geral, dos trabalhadores, ele leva 40 minutos, 1 hora, né? A não ser para os que moram no centro da cidade. Sim. Então, esse é um dilema que o próprio trabalhador vai ter que administrar. Mas, em geral, se diz que se tem uma economia de escala quando se cozinha, por exemplo, para o conjunto da família, né? Seguramente eu posso afirmar aqui, e eu acho que todos os trabalhadores, em especial os pertencentes à classe C, D e E, deveriam fazer esse movimento e fazer um teste empírico, né? Para ver se isso funciona. Eu afirmo que funciona, né? Cozinhar em casa, por exemplo, para uma família de 4 pessoas, seguramente vai sair muito mais barato e também, em geral, muito mais saudável, né? Se manuseia ali os alimentos com cuidado, se pensa quando os alimentos que são comprados no mercado, né? Se tem uma economia de escala, né? Então, ou seja, seguramente vai sair muito mais barato almoçar em casa, a família toda, do que almoçar, por exemplo, fora, né? Porque esses alimentos, uma vez preparados, eles não precisam ser feitos apenas para um dia, né? Eles podem ser feitos, inclusive, para vários dias. Por exemplo, se pode cozinhar o feijão num dia e congelá-lo, né? Exatamente. Eu já abri o congelador. Todo mundo fica brincando com aquela história de guardar o feijão dentro do potinho de sorvete. E eu já abri na esperança de encontrar feijão e encontrei sorvete. Foi muito triste. Não, eu queria mesmo. Nesse momento deve ter sido triste, né? Porque na hora que você está preparado para achar o feijão e acha sorvete é decepcionante. Mas também é decepcionante, sei lá, tem um sorvete aqui, abre, feijão. Nós estamos aqui tratando uma questão complexa, séria e profunda que afeta a vida de todas as pessoas. A gente vai dar uma pausinha na nossa discussão com o professor Volney e vamos ouvir algumas dicas do advogado de Foz do Iguaçu, Marcelo Brito, e já voltamos a falar com o professor Volney sobre toda essa problemática do endividamento e da educação financeira. Vamos ouvir o Dr. Marcelo. Bom dia, amigos da Rádio Clube. É um prazer estar participando do programa Clube dos Amigos a convite do portal H2 Foz. Aqui quem fala é o Marcelo Brito. Sou advogado da CIF em Foz do Iguaçu. O que eu posso dizer para vocês sobre como renegociar dívidas? Existem aí pelo menos 2 premissas básicas mais simples que a gente precisa para iniciar uma renegociação, ter isso como parâmetro, né? Uma delas seria realmente refazer o orçamento familiar para se preparar para as renegociações que vão chegar. O refazer o orçamento familiar é justamente não gastar mais do que ganha, seja o autônomo, seja o assalariado, né? O autônomo, se não tem um salário fixo por mês, um valor fixo por mês, tem que pegar a média aí dos últimos 12 meses e fixar um orçamento e, nesse sentido, organizar suas contas. A partir daí, começa a ter um pouco de economia para poder efetivamente renegociar as dívidas. E o que nós aconselhamos é renegociar, tentar fazer sempre o pagamento à vista do que está devendo. Se não for possível, já conseguir fazer um parcelamento dessa dívida, justamente para poder essa parcela da dívida entrar no orçamento que ele efetivamente já tenha controlado. A segunda dica para poder um dia a gente renegociar as dívidas é eliminar dívida de cartão de crédito e de cheque especial. Se você tem essas 2 dívidas atuais em bancos, vá até o banco correndo, tenta fazer um empréstimo pessoal ou um CDC, que os juros são efetivamente menores e consegue
você já consegue saber o parcelamento disso aí e já fazer essa dívida e cancelar o cartão, cancelar o cheque especial, porque que nós notamos no escritório que a maioria das dívidas, a maioria do descontrole são originadas do cheque especial e do cartão de crédito. Então, muito cuidado com o consumo e controle os gastos para poder reequilibrar suas dívidas normalmente. Senão é um gargalo que não tem fundo nunca. Nunca você vai resolver esse problema. Certo, pessoal? Seriam as dicas básicas aí que eu estou passando. Grande abraço. Aí está então as dicas do Dr. Marcelo Brito. Falou de questões aí que estão relacionadas ao dia a dia de todas as pessoas. Muitos dos nossos ouvintes estão se identificando com os problemas aqui que o Dr. Marcelo Brito apresentou. Professor Volney, algo a complementar, algum comentário sobre essas dicas dadas pelo advogado? Não, de fato, o Marcelo Brito colocou umas questões que são de extrema relevância, né? A questão de prestar bastante atenção no endividamento, né? E tentar refinanciá-lo quando for o caso, né? A taxas menores, né? Por exemplo, só para nós termos para vocês terem uma ideia e os ouvintes também, né? A taxa de juros do cheque especial na atualidade está em torno de 311% ao ano. Isso significa que 311% ao ano ou 12,57% ao mês. Significa que se hoje nós pegássemos R$100 emprestado da administradora de cartão de crédito e fôssemos pagar daqui a um ano, nós pagaríamos R$411 daqui a um ano, né? Então, como é que eu tenho feito, como é que a gente tem tentado instruir as pessoas nesse sentido? Para tornar essa problemática mais visível, né, para a população. Fazer uma comparação, por exemplo, com qual é a taxa de juros da poupança e qual é a taxa de juros que se paga pelo cartão de crédito. É simplesmente assim um absurdo, né? Chega a ser uma violência econômica as taxas de juros que são praticadas no caso tanto do cartão de crédito quanto do cheque especial. Então, dá para ver que se no mês colocares R$100 lá na poupança, vai ter um rendimento muitíssimo mais menor do que se ficar devendo para o cartão de crédito, não é? Por exemplo, cartão de crédito R$100, o juro de um mês vai dar R$12, né? Mais ou menos de acordo com a taxa. Na poupança, deixando o dinheiro na poupança, o poupador vai ganhar menos de R$1, né? Então, para vocês verem a discrepância e a importância de se atentar para isso, né? Outra questão, a própria taxa de juros do cheque especial, eu falei, né? E do cartão de crédito, mais ou menos agora, na atualidade, está muito próximo. 303,6% ao ano ou 12,33% ao mês, né? Então, isso é uma coisa muito importante que tem que ser vista. Agora, uma dica bastante legal nesse sentido quem está com dívidas, então, tanto com cartão de crédito quanto com cheque especial, não é? Está devendo para o banco, para a administradora de cartão de crédito, é importante se direcionar até o banco e tentar buscar uma forma de crédito que seja mais barato e fazer o pagamento dessa dívida que é caríssima. Por exemplo, quem é servidor público, federal, estadual, municipal, geralmente tem a possibilidade de tomar um crédito consignado, que a taxa é muito inferior à taxa do cheque especial e à taxa do cartão de crédito. E, lamentavelmente, muitas vezes as pessoas não sabem disso. Inclusive, tem muita gente que tem dinheiro na poupança e está devendo, né, no cheque especial, no cartão de crédito, mas continua com o dinheiro na poupança porque tem a cultura de sentir-se seguro com isso. Né, que digamos assim, um grande mito, né? Então, quanto mais cedo, mais rapidamente puderem se livrar dessas dívidas, melhor. Aí, direcionem-se até os bancos, tentem um crédito mais barato, falem lá com o gerente da sua conta, né? E peçam para que eles ajudem a orientar nesse sentido, né? Nós, inclusive, quando nós vamos das palestras sobre essa temática
nos colégios, né? Lá na Guarda Mirim, que a gente tem feito um trabalho bastante bonito lá com jovens, né? A gente tem orientado bastante nesse sentido, né? De que é importante proceder dessa forma e nós, inclusive, estamos sempre à disposição para ajudar a orientar a comunidade, né? Que o projeto é totalmente gratuito e sigiloso, voltado para a comunidade, em especial as classes C, D e E da população. As pessoas têm muito receio de poder falar que estão endividadas, né? Tem muita vergonha, assim, se falar, tô na SPC, todo mundo disfarça. Quem nunca já esteve com o pé na jaca? Algumas pessoas, né? Mas também Várias a expressão prejudica, né? Fala o nome sujo. Aí, também. né? Quem vai dizer, como meu é nome que tá trata sujo? isso, Vonei? Como é que você trata isso? Como as pessoas falam, olha, não é bem assim, fique calmo. É melhor você vencer esse medo para você poder perguntar para quem, né, tá entendendo aquilo ali, como é que faz? Na verdade, na minha compreensão, né, isso é uma grande besteira que foi incutido no imaginário social, principalmente dessas 3 categorias da classe trabalhadora, né, no sentido de sentirem-se envergonhadas. Eu acho que bem pelo contrário, não tem vergonha nenhuma, tem até mérito quem faz esse tipo de ação, né? E buscar resolver os seus problemas do ponto de vista financeiro. E acho extremamente relevante. Obviamente, é sempre bom ter um cuidado, etc e tal, buscar buscar um profissional adequado para esse tema, ou nós temos a assessoria que está disponível para a população, né? Inclusive, eu tenho um bolsista que ajuda a trabalhar no projeto e ele está à disposição da comunidade para orientar nesse sentido. Então, não vejo nenhum ganho em ficar com vergonha e tentar resolver essa problemática do ponto de vista orçamentário, né? Que é uma coisa fundamental. Eu acho que a população tem que romper esse mito, assim como é importante romper o mito de que quem vai no psicólogo é louco. Né? Quem procura um psicólogo tá no estágio de loucura, etc. Tal. É outro grande mito, né? Então, infelizmente, isso é uma realidade. Mas é possível mudar. E, bem pelo contrário, eu acho extremamente importante, útil, né? E seguramente a população, as pessoas que estão endividadas, procedendo de uma forma racional no manejo do que recebe, como gasta, né? Separar lá as despesas fixas das despesas variáveis. Primeiramente, vai ter possibilidade de ver melhor, né, a destinação dos seus recursos. E segundo, vai ter a possibilidade também de todo o recurso economizado fazer frente ao pagamento dessas dívidas, né? Porque, inclusive, essa questão de um bom controle financeiro acaba se refletindo na própria qualidade de vida da população, né? Porque quem tem dívidas, em geral, principalmente os trabalhadores que já têm incutido esse equívoco, né, de achar que estão com o nome sujo, seguramente tem problemas também para dormir, né? Vão ter problemas de outras naturezas do ponto de vista psicológico e resolvendo a questão da dívida, esse problema também desaparece. Ou seja, professor, relaxar, negociar, conversar com as pessoas, afinal de contas não tem que ter vergonha. Você fez a sua dívidazinha, tem uma cartilha que as pessoas podem, inclusive, né, obter mais orientações e procurar, né, como o senhor disse, vai no banco, conversa, estou devendo, né, devo, não nego, pago quando posso, não é isso? É mais ou menos isso mesmo, devo, não nego, pago quando posso. A questão... Ou de que forma posso pagar também, senão a pessoa fica protelando, né? Isso aí, justamente. É que, Moacir, tem uma questão muito interessante que eu quero fazer um gancho aqui, né? Para mostrar essa problemática do endividamento das famílias no Brasil. Ela também está muito vinculada com o próprio nível de renda que as pessoas têm, né? Para vocês terem uma ideia, para os ouvintes, né? O salário mínimo ideal, por exemplo, do Diese, para uma família de 4 pessoas, deveria ser de R$ 3.752, né? E boa parte da população brasileira vive com R$ 950, que é basicamente o salário mínimo, um pouco mais. Então, muitas vezes,
E é exatamente por isso que os trabalhadores não têm motivo algum para envergonharem-se, muitas vezes, por conta desse baixo nível salarial que afeta a grande parte da população brasileira, né, em todas as regiões no Brasil, é necessário endividamento, né? Então, veja, a questão não é não endividar-se, a questão é, quando não é necessário, quando é possível ter uma boa racionalidade, um bom controle das suas contas, ótimo, excelente, deve-se proceder dessa forma. Mas tem situações em que, muitas vezes por uma questão de saúde, né, algum problema ali conjuntural, né, por exemplo, algum problema com o veículo, algum problema com a necessidade de financiar a viagem de um filho para um estudo, coisa do gênero, é necessário pegar lá, utilizar um pouco de crédito que é fornecido pelos bancos, né? E aí não tem nenhum problema, contanto que essa utilização ela seja feita de forma bastante racional, de forma equilibrada, né? Tem também muitos sites que também ajuda, que a gente vai dar aqui agora para as pessoas entenderem, porque a gente está conversando aqui, o nosso tempo estourou, a gente já está aí nas finaleiras e a gente vai convidar o senhor trazer mais vezes aqui o Volney, tem só para a gente encerrar, só fala da cartilha para a gente, Volney, e aí a gente... Com satisfação. Por favor. Então, nós desenvolvemos uma cartilha que ela está disponível para a comunidade, né? E nessa cartilha tem exatamente umas dicas do que eu falava antes, né? De como colocar lá o que recebe, o que gasta. E essa cartilha está sendo distribuída em vários pontos da cidade, não é? Inclusive, nós temos um e-mail para quem tiver interesse. O trabalho é totalmente sigiloso e gratuito, até porque eu sou servidor público federal, né? E o meu bolsista tem uma bolsa do governo federal para trabalhar nesse projeto. Se chama... o e-mail é assessoriaunila@gmail.com. Então, quem tiver interesse pode escrever para esse e-mail, ou a gente tem atendido também nas dependências da Guarda Mirim, ao longo da semana, e na Livraria Kunda aos sábados pela manhã. Volney, muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que a gente tem site de educação financeira do SPC Brasil, que é o www.meubolsofeliz.com.br, bem sugestivo. Mais um, www.negociardívida.com.br/negociar. Essas são as formas de renegociar suas dívidas. O professor Volney trouxe aqui pra gente, né, todo esse leque de opções. Seria um assunto pra gente conversar aqui uma manhã inteira, mas o nosso tempo estourou. Desde já, muito obrigada. E as portas da Rádio Clube estão abertas para sempre você voltar e trazer aí um pouquinho mais dessa educação financeira, que falta, acho que, para quase toda a população.